Josué 1, no capítulo 1, versículo 8, Deus fala para Josué que ele deveria meditar nas palavras daquele livro dia e noite, que não se apartasse daquilo que estava registrado nos livros, no livro que Deus havia determinado que Moisés escrevesse. Irmãos, Deus orienta o povo a obedecer os escritos, e o povo se submete, aqueles que são fiéis ao Senhor, eles se submetem a obedecer aquilo que Deus manda no livro, porque o povo sabia que era Deus. Israel testemunhou o agir de Deus de maneira sobrenatural. Então, quando o Antigo Testamento é chamado de escrito autorizado, é porque o povo tinha o entendimento, o testemunho da autoridade de Deus sobre tudo aquilo que foi registrado. Outro sinônimo, outra referência ao Antigo Testamento, aos livros do Antigo Testamento, são livros que conspurcam as mãos. São livros que exigem do leitor, irmãos, uma cerimônia especial de purificação das mãos, porque são livros santos. O entendimento melhor disso seria o seguinte: a santidade daqueles livros, dos livros do Antigo Testamento, revela a sujeira do leitor. A palavra do Senhor nos fala no Salmo 119 que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E essa luz, quando ela ilumina a nossa vida, ela nos mostra o nosso pecado. Então, os livros do Antigo Testamento, eles são entendidos como livros para os judeus que conspurcam as mãos, que sujam as mãos, porque se percebe através deles o pecado daquele que está lendo. E um outro sinônimo de canonicidade é quando esses livros são chamados de livros proféticos, quando escrito por um profeta ou por um porta-voz de Deus, que foi do período de Moisés a Malaquias, por homens que estavam em sucessão profética. Flávio Joséfo, ele diz que desde Artaxerxes até a época em que ele vivia, no primeiro século, de tudo que foi registrado, nada é considerado digno de crédito como as obras do passado, visto que a sucessão profética havia acabado em Malaquias. Então, irmãos, essas referências, escrituras sagradas, escritos autorizados, livros que conspurcam as mãos e livros proféticos são sinônimos dessa canonicidade, desse reconhecimento desses livros como livros inspirados por Deus. Agora, existem alguns conceitos deficientes que, de alguma maneira, em algum momento, foram usados para determinar a canonicidade dos livros. O primeiro conceito é o conceito da idade. Pensando assim, o livro quanto mais antigo, mais canônico ele é. Mais chance dele ser um livro inspirado. Irmãos, isso não funciona. Por quê? Porque muitos livros antigos, eles não entraram para o cânon. Por exemplo, em Josué, no capítulo 10, o versículo 13, nos fala do livro dos justos. Esse livro não entrou para o cânon. Em Números, no capítulo 21, versículo 14, a palavra também nos fala do livro da Guerra dos Santos. Também é um livro antigo, mencionado em Números, e ele não entrou para o cânon. Livros canônicos, irmãos, aquele livro que é considerado canônico, ele não precisou de tempo de envelhecer como vinho para ele entrar no cânon. Aquilo que Moisés escreveu foi reconhecido imediatamente como livro inspirado. Foi reconhecido imediatamente como livro sagrado. Moisés, no capítulo 31, dos versos 24 a 26, eu já citei essa referência, ele fala para os levitas que aqueles registros que ele havia feito deveriam ficar junto da arca sagrada. Jeremias, Daniel, no capítulo 9, versículo 2, ele reconhece que os escritos de Jeremias eram escritos inspirados por Deus, pois já ali
ele contemplava o cumprimento dos 70 anos que o povo teria que ficar no exílio, escrito pelo profeta Jeremias. Paulo, aquilo que Paulo escreveu na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 16, Pedro já reconhece que os escritos, os ensinos de Paulo eram ensinos inspirados e que as pessoas tentavam distorcer aqueles ensinos. Então, falar que a idade de um livro é uma determinação para a sua canonicidade, isso não prevalece. Um outro argumento que é usado é com relação à língua hebraica. Os livros que foram escritos em hebraico, eles são considerados canônicos. Aí também nós temos dois argumentos. O primeiro, nem todos os livros escritos em hebraicos entraram para o cânon. Eu mencionei agora o livro da Guerra dos Santos e o livro dos Justos, em Josué e em Números. Esses livros foram escritos em hebraico e eles não entraram no cânon. E o Antigo Testamento, irmãos, nós temos porções escritas em aramaico. Nós temos Esdras, do capítulo 4, verso 8, até o capítulo 6, o versículo 18, que está escrito em aramaico. O capítulo 7 de Esdras, dos versos 12 a 26, está em aramaico. Daniel, no capítulo 2, do verso 4 até o capítulo 7, o verso 28, está em aramaico. Então, se for considerar que a língua hebraica é um determinante para que o livro seja considerado canônico, essas seções, então, do Antigo Testamento têm que ser desconsideradas. Um outro conceito deficiente que determina a canonicidade é a concordância com a Torá. Se um livro concorda com a Torá, esse livro ele é canônico. Irmãos, é óbvio que se qualquer livro, qualquer escrito que não concorda com a Torá, ele deve ser rejeitado. Agora, nós temos que entender que Deus não iria estabelecer ensinos num período anterior, para depois, lá na frente, ele desconsiderar esses ensinos e passar ensinos novos, considerando aquilo que ele passou como se fosse conceitos errados, ensinos errados. Então, aquilo que está na Torá, que foi ensinado, foram os primeiros ensinos de Deus, as primeiras orientações do Senhor, aquilo ali, para frente, todos os livros teriam que coincidir com esses ensinos, com essas determinações de Deus, porque Deus não anulou aquilo que ele determinou na Torá. Agora, prestem atenção, não é a Torá que vai determinar a canonicidade de um livro. O que determina a canonicidade de um livro é o mesmo que determina a canonicidade da Torá, é a inspiração divina. E outra, se formos pensar que todo livro que concorda com a Torá, ele é um livro inspirado, irmãos, o Talmud e o Midrash, que são comentários, que são registros que os judeus fizeram bem depois, no período dos 400 anos de silêncio, depois da vinda de Jesus, esses livros também teriam que ser considerados canônicos, porque eles estão de acordo com a Torá. Mas nem por isso, os judeus não têm o entendimento de que esses livros, esses comentários, né, o Talmud e o Midrash, eles sejam canônicos. Agora, o último conceito deficiente que determina a canonicidade é o valor religioso. Um livro ele é religioso, então por isso ele é canônico. Olha, se um livro não tem um valor religioso, se ele não tem um valor espiritual, com certeza, para religião nenhuma do mundo, ele será considerado um livro sagrado. A visão, o entendimento é sempre que o livro ele tem que ter um valor religioso, sim. Mas não é o valor religioso que determina a canonicidade do livro. O que determina, irmãos, é a inspiração de Deus. É a autoridade divina que irá determinar a canonicidade de um livro, não o fato dele ser religioso. Quantos livros religiosos que lemos hoje, livros muito bons, que nos inspiram, que nos ensinam, mas nem por isso iremos considerá-los inspirados pelo Senhor para fazer parte do cânon. Sejam quais forem as medidas, os cânones usados para descobrir com exatidão quais livros possuem autoridade normativa, não se deve dizer que determinam
a sua canonicidade. Só Deus concede autoridade absoluta através da inspiração divina. Bom, irmãos, vamos ver, a gente está estudando esses princípios de canonicidade, essas características da canonicidade, para quando entrarmos na formação do cânon do Antigo e do Novo Testamento, nós temos uma compreensão melhor da formação destes cânones. Os princípios de descoberta da canonicidade. Eu quero informar também, irmãos, que essas informações, esse material está na apostila dos irmãos, mas de uma forma mais sucinta, de uma forma mais abreviada. Irmãos, por que foram estabelecidos esses princípios para a canonicidade? Porque sempre existiram falsos profetas, sempre existiram falsos livros, sempre existiram falsas mensagens. Esta ameaça constante, ela gerou no povo de Deus, judeus e cristãos, a necessidade de um cuidado para determinar quais livros que seriam sagrados. Então eles foram estabelecendo e analisando 5 critérios básicos para descobrir a canonicidade de um livro. Primeiro, é se esse livro era autorizado, se ele tinha autoridade de Deus. O livro afirma vir da parte de Deus. Os livros, eles têm as características de serem proféticos, históricos ou didáticos. Os livros proféticos, eles têm sempre expressões como: o Senhor me disse, o Senhor veio a mim, a palavra do Senhor veio a mim, assim diz o Senhor. Afirmações como essas revelam a inspiração divina, a origem divina daqueles escritos. Os livros didáticos contêm declarações vindas de Deus que determinam o que o servo do Senhor deve fazer, um ensino para o povo de Deus. E os livros históricos, a mensagem, a autoridade de Deus, a inspiração de Deus, ela está implícita. Mas o que esses livros históricos nos mostram? Eles declaram sobre aquilo que Deus fez na história do seu povo. Às vezes fica implícito, como no caso de Esther, como no caso de Ruth, mas em outros livros históricos é declarado o agir de Deus, o mover de Deus, conduzindo a história conforme os propósitos e os planos dele. Alguns livros não têm nenhuma reivindicação de origem divina. Talvez seja esse o caso do livro dos justos e o livro de guerras do Senhor. Talvez por isso que eles não entraram no cânon, porque eles não são proféticos, eles não são didáticos e eles não são históricos. Bom, um outro princípio para a descoberta da canonicidade é se o livro é profético, se ele foi escrito por um servo do Senhor, se ele foi produzido pelo Espírito Santo. Paulo fala em Efésios, no capítulo 3, o verso 5, que aqueles escritos, aquele ensino dele, Deus, o Espírito Santo, estava revelando aos seus apóstolos e profetas. Segunda de Pedro, no capítulo 1, os versos 20 e 21, nós sabemos que Pedro fala que o Espírito Santo moveu homens santos para falar segundo o propósito de Deus, segundo o ensino de Deus. Paulo nos fala em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 1, que o ensino dele deveria ser aceito, deveria ser assimilado, porque ele era um apóstolo que foi chamado pelo próprio Deus, escolhido por Deus, chamado por Jesus. Então, esse outro princípio, se aquele livro era profético, escrito por alguém que o Espírito Santo chamou para poder registrar, fazer esse registro. O outro princípio é se o livro é digno de confiança. Ele tem confiabilidade? Qualquer livro, irmãos, que tenha erros factuais ou erros doutrinários, não pode ser inspirado. E é interessante que o livro de Judite, que é considerado pelos católicos um livro canônico, um deuterocanônico, né? No Concílio de Trento, em 1546, a igreja determinou que esses livros apócrifos eram inspirados.
O livro de Judite, no capítulo 1, no versículo 1, ele traz uma declaração, uma informação muito interessante. Ele diz que Nabucodonosor era rei da Assíria. Irmãos, Nabucodonosor nunca foi rei da Assíria. Quando ele assumiu o império, quando ele assumiu o reinado, a Assíria já havia deixado de existir. Então, como que um livro que trata de um erro factual, um fato histórico, um erro tão crasso, como esse livro pode ser inspirado se ele contradiz aquilo que a palavra de Deus nos fala em Daniel, aquilo que a palavra de Deus nos fala em Jeremias, que Nabucodonosor era rei da Babilônia. O livro de Tobias, ele nos fala de um anjo, o anjo Rafael, que ele mente sobre o seu nome e ensina ao homem a fazer uma mandinga, um feitiço para expulsar espíritos maus. Isso contradiz o ensino da palavra de Deus. Aquilo que o Senhor requer do seu povo. O primeiro livro de Adão e Eva, irmãos, um livro, uma lenda, né? O primeiro livro de Adão e Eva é um livro que fala que Adão, depois do pecado, depois da queda, ele entrou na depressão tão profunda que ele se golpeou várias vezes e se matou. E Eva ficou tão triste e se matou também. Aí Deus veio e ressuscitou os dois. Depois Adão e Eva se matam novamente e Eva, de tristeza, ela morre outra vez. Deus vem e ressuscita novamente os dois. E numa terceira vez Adão se mata novamente. Eva procura Deus e pede ao Senhor para ressuscitar Adão. Deus ressuscita e fala para Adão: Adão, eu vou redimir a humanidade através do meu filho, de Jesus. Irmãos, como que um livro como esse, com um erro como esse, ele pode ser considerado, né, com ensino, com princípios de canonicidade, de inspiração divina? O Evangelho de Tomé, irmãos, o Evangelho de Tomé tem um determinado trecho que é hilário. Pedro, ele fala com Maria Madalena, que era para Maria Madalena se afastar do grupo de apóstolos, porque ela era mulher, e mulher não iria herdar o reino de Deus. Sabe o que Jesus fala? Jesus fala que vai transformar Maria Madalena em um homem, para que ela possa entrar no reino de Deus, porque a mulher não vai entrar no reino de Deus, a mulher não vai herdar o reino de Deus. Então são tantos erros, são tantas lendas, são tantas mentiras. E esses princípios, esse fato de um livro ser confiável, é um critério que determina a sua canonicidade. Um outro critério, irmãos, é o critério do livro ser dinâmico, da capacidade do livro de transformar vidas. Hebreus no capítulo 4, versículo 12, nos diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela profundamente, ela chega no âmago do ser humano, discernindo a intenção do coração do homem. 2 Timóteo no capítulo 3, o verso 16, nos diz que a palavra ela é usada para nos ensinar, para nos redarguir, para nos instruir em justiça, para nos corrigir. 2 Timóteo 3,15, Paulo fala com Timóteo que a palavra de Deus ela o tornava sábio para a salvação. João no capítulo 8, 32, Jesus diz que só a palavra de Deus nos faz livres. A verdade vos libertará. Irmãos, ensino falso não liberta. Ensino falso não traz luz à nossa vida, não muda a nossa conduta, não muda o nosso jeito de ser, não nos traz convicção de salvação. Então, um princípio da canonicidade é o poder da palavra de transformar a nossa vida. E o último princípio que orienta a canonicidade, né, para identificar a canonicidade de um livro, é se esse livro é aceito pelo povo de Deus, se ele é reconhecido pelo povo de Deus como um livro que vem de Deus, que veio de Deus. Isso aconteceu com o Antigo Testamento e com o Novo Testamento. Aquilo que Moisés escreveu foi imediatamente reconhecido como inspirado. As cartas de Paulo imediatamente foram reconhecidas e lidas por todos os cristãos. Irmãos, Deus prova a autoridade da sua palavra, a inspiração da sua palavra, através do servo dele, que está sendo usado pelo Espírito Santo.
Quando nós vemos lá em Números, Corá, Datã, Abirão, eles se revoltando contra a liderança de Moisés. Quando nós vemos Miriam se levantando contra a autoridade de Moisés, Deus, Ele mesmo, trouxe para aqueles homens, para aquelas pessoas que se levantaram contra aquelas pessoas que Ele autorizou falar em nome dEle, Deus trouxe o castigo imediatamente, irmãos, e o povo viu isso. Então Deus prova a autoridade e por isso o povo aceita a palavra daqueles homens que são revestidos dessa autoridade de Deus. Paulo, ele pregava e ele curava. Pedro curava, João, por onde eles passavam, aconteciam milagres. Essa autoridade que Deus dava aos seus servos, dava autoridade à palavra que aqueles homens pregavam. E as pessoas aceitavam aquela palavra. O povo via isso e reconhecia que a palavra vinha de Deus. Nós estamos encerrando com esses textos as características da canonicidade. Por que os livros do Antigo e do Novo Testamento foram considerados canônicos, foram considerados inspirados por Deus? Num outro vídeo nós estaremos falando sobre a formação do cânon do Antigo Testamento, a formação do cânon do Novo Testamento, as traduções bíblicas e as sociedades bíblicas. Deus abençoe, irmãos, que o ensino, que o que foi ministrado nessa noite, nesse vídeo, possa ajudá-lo a entender, a compreender melhor, crescer no conhecimento da palavra de Deus.